Você é aquele que está somente lavando as redes ou está contando os peixes? O milagre gera curiosos, mas a palavra gera discípulos. Interessante isso. Em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 11, fala a respeito sobre a pesca maravilhosa. E vou contar a história para vocês. Tinha um homem chamado Simão Pedro, e ele era um pescador de peixes. Toda a sua vida, a sua profissão, a sua função diária de ir para um lago, de ir para um território, com seu barco, com seus equipamentos, com seus recursos. Pode ser sozinho ou com alguém acompanhado, sempre indo pescar para trazer o sustento diário para sua casa, família, esposa, filhos, até a sua sogra. E interessante que nesse dia ele estava tentando, ficou toda uma noite empenhado, esforçando, lançando rede a todo vapor. E ele não conseguia êxito, ele não conseguia resultado, ele não conseguia nenhum peixe que viesse para o seu barco. E aí começou o que? Vinha frustração, começou a vir um desânimo, começou a vir a canseira, a fadiga. Não vou conseguir. Vou chegar lá em casa, vou ter que dizer para minha esposa, não deu certo, não trouxe peixe, não trouxe alimento. Frustrei vocês. Só que chegou Jesus nessa história. Jesus chegou à beira do lago e uma multidão seguia. E Jesus, com o seu propósito, ele queria um barco para poder ensinar, trazer mensagens, trazer um ensinamento para os seus seguidores. Podemos conjecturar que poderia ter outros pescadores. Ele foi para um pescador, viu os peixes cheios, foi para outro e o barco estava cheio. Ele foi para outro e o barco estava lotado de peixes. Aí chegou a vez de Simão Pedro. Bom, estou vendo aqui que o seu barco não tem peixes, está vazio. Poderia me emprestar esse barco para poder ensinar a multidão? Estou precisando de um barco. E Simão Pedro poderia ter pensado: estou cansado, esgotado. Ele está aí pedindo um barco. Não tenho o que perder, vou emprestar. Vamos ver o que vai acontecer. E Jesus sabia e viu que Simão Pedro estava com sono, com esgotamento, com fadiga, desanimado, mas observou: o milagre vai acontecer se ele me ouvir. Jesus falou para Simão Pedro: pega suas redes, pega o barco, volta pro lago, vamos fazer diferente, agora tu vai me ouvir. Tu pode entender de geografia, pode ser especialista, mas agora vai ser eu que vou te aconselhar. Me escute. Pega o barco, as redes, coloca em tal local, direção, e vai ver o milagre acontecer. Simão Pedro não tinha o que perder mesmo, então ouviu Jesus. E vamos de novo. E vamos confiar para o milagre acontecer. E aconteceu que vieram tantos peixes na rede, e foi depois pro barco que iria rasgar as redes, o barco ia afundar. E aí teve que Simão Pedro chamar os outros amigos, João, Tiago, filho de Zebedeu: venham até aqui, preciso de vocês, o barco vai afundar. Eu preciso compartilhar dessa bênção para vocês também, para que todos venham levar os peixes para sua casa. Interessante, uma lição. A bênção que você recebe não é só para si, é abundante. E Simão Pedro recebeu tantos peixes que ele compartilhou para os seus amigos. Você vai receber bênçãos que você pode compartilhar para os outros também. E o barco de Simão Pedro não afundou. E Jesus não viu somente pescadores
de peixes, mas viu nele e nos outros amigos de Simão Pedro pescadores de homens, pescadores de almas. E o milagre gera curiosos, e a palavra gera discípulos. Isso é interessante. Que toda uma noite Simão Pedro tentou e não conseguia, do seu jeito, da sua maneira, do seu pensar, da sua vontade. Aí ouvindo Jesus, vou ouvir, vou escutar, vou fazer, e aconteceu. Temos que ouvir Jesus, meditar na palavra, colocar em prática, para que o milagre venha acontecer. E Simão Pedro recebeu o seu milagre. E ele, deixando o barco, suas redes, foram e seguiram a Jesus, pois Jesus via não somente uma profissão para eles continuarem, mas uma oportunidade. Venham até mim, quero que vocês sejam discípulos, os meus discípulos, para poder pregar, ensinar, fazer o ídolo do Senhor para as nações. Eles ouviram, abandonaram tudo e seguiram o Mestre. E a vida é assim. Temos nosso trabalho, nosso sustento, e podemos ter estadias cansativos, mas Deus vai abençoar, renovar, e o milagre vai acontecer. E para acontecer temos que ouvir as palavras de Jesus, temos que ouvir os conselhos de Jesus, temos que ouvir a orientação e estar na direção de Jesus. Que depois Simão Pedro se tornou Pedro. O mais importante é estarmos firmados na rocha. E é uma maravilha servir a Deus. Que a gente seja não somente pescadores de peixes, mas pescadores de homens, almas. Pregue, evangelize, faça a sua parte, que Deus faz a dele. O milagre vai acontecer na sua vida, na sua família, e você vai testemunhar a ajuda de Deus, eu creio. Não somente fique toda a vida lavando redes, mas conte os peixes. Não somente lave as redes, mas conte os peixes. Conte os peixes, as bênçãos que Deus sempre está nos dando todo dia na nossa vida. Amém, eu creio. Essa é a palavra que eu trago para vocês. Deus os abençoe grandemente. Tamo junto, forte abraço, tudo. Pega a visão.